Ela é antropóloga, uma incrível contadora de histórias e consegue transformar assuntos complexos em uma conversa inesquecível e gostosa. Seja bem-vinda, Jamile. Obrigada. Jamile, me fale um pouquinho sobre a criatividade específica de Salvador. Existe realmente esse fato? Existe. Salvador é uma cidade extremamente criativa, né? Salvador é uma cidade que consegue congregar e condensar vários aspectos dessa criatividade, né? Aquilo que a gente já conhece, a música, o carnaval, a literatura, mas tem aqueles elementos que não são tão visíveis, mas que também fazem dessa cidade uma cidade criativa, né? O movimento cotidiano, os vendedores, os ambulantes, os anônimos, os invisíveis, mas que também fazem circular, né, essa economia criativa de Salvador, às vezes não tão visível, mas tão presente, né, na alegria, digamos, desse cotidiano. As festas populares têm um papel, assim, importante na nossa criatividade? Sim, não tenha dúvida. As festas populares, elas são, digamos, o ápice, né? O ápice de uma cidade que se prepara praticamente o ano inteiro, né, para essa explosão, né, de criatividade. Mas quando a gente olha para as festas populares e a gente olha também para o carnaval, né, como o auge, a condensação, digamos, a precipitação desse movimento que vai se condensando o ano inteiro nas festas, é para a gente entender que as festas populares, elas, na realidade, elas são um espaço, a gente diz, é o espaço mais democrático da cidade, né? Mas ela é democrática por várias razões também, né? Mas ela consegue fazer com que pessoas de diferentes classes, pessoas de diferentes pontos da cidade consigam convergir para aquele lugar, né? Mas pensar também esse espaço democrático como uma democracia de afetos, né? A gente sabe que tem muita gente que está trabalhando para que outras pessoas também estejam se divertindo. Mas as pessoas que também estão trabalhando estão ali produzindo, digamos, um afeto dentro dessa economia circular. E eu acho que é importante a gente entender isso também, né? Tem uma democracia de desejos ali dentro, né? A gente sabe que Salvador é uma cidade assimétrica, né? Ela é assimétrica na distribuição de renda, numa série de coisas, como boa parte das cidades do país. Mas ela consegue também traduzir, né, essa dinâmica, digamos, de uma alegria, porque as pessoas que estão na rua também estão mobilizadas, né, pelas suas próprias crenças, né, seus afetos, sua religiosidade. As pessoas que estão indo, por exemplo, uma festa do Bonfim, né, todas as pessoas vão pagar a sua promessa, e essas promessas independem de onde a pessoa vive, né? Então, eu acho que tem uma circularidade criativa ali, que é também do afeto e é do desejo de estar na festa. E a nossa multiplicidade étnica? Qual a importância que ela desempenha na nossa criatividade? Toda. Essa multiplicidade étnica, na realidade, a gente está falando desse conjunto de pessoas, né, que compõem a cidade do Salvador, né? A gente está falando não só das cores das pessoas que compõem a cidade de Salvador, mas a gente está falando das histórias, dos processos, das origens. Salvador foi a cidade que mais recebeu escravizados, né? E esses escravizados vinham de diferentes partes do continente africano, né? Portanto, eram pessoas que falavam línguas muito diferentes, né? Então, Salvador é uma cidade que, em certa medida, ela, digamos, teve o privilégio dessa Babel, né? Mas esse privilégio também nos legou uma coisa muito interessante, né? Eu acho que, para além desse legado, que é muito comum, né, falar de Salvador, da gastronomia, falar do impacto disso na cultura, na música, mas tem um impacto disso na vida cotidiana, né? Essa multiplicidade étnica, a gente vê isso nas diferentes partes da cidade, né? A gente vê essas tradições, essas cosmologias, né? Essas cosmogonias, tudo isso aparece muito fortemente na cidade. Aparece nas festas, mas aparece na rua, como eu disse, aparece no cotidiano. Eu gosto sempre de enfatizar essa coisa da dimensão do cotidiano, porque às vezes parece que quando a gente fala de festa e de criatividade, a gente está falando de momentos específicos, né, durante o ano na cidade, né? Mas tem essa economia criativa que acontece o ano inteiro, né, feita, como eu disse, pelas pessoas anônimas, né? O vendedor do carrinho do café, ele está o dia inteiro, ele está o ano inteiro na cidade, né? O vendedor ambulante, aquele cara que entra nos ônibus para vender. Essas pessoas fazem essa cidade criativa o ano inteiro, né? E essas pessoas são legados, são, digamos, a herança, né, que a gente tem dessa conjunção muito bonita dessa multiplicidade étnica, né? Mas também é bom destacar que quando a gente fala dessa multiplicidade, a gente está falando de um encontro, né? Um encontro que,
digamos, no seu início não foi um encontro civilizatório, né? Foi um encontro produzido por uma violência colonial. Mas essa violência foi convertida pela resistência, né? Os levantes, as resistências. E a gente tem uma cidade hoje que eu acho que é uma cidade que, do ponto de vista da sua composição étnica, é uma cidade linda, né? Linda e muito criativa, né? Esse liquidificador que você fala, você entende que realmente é uma mistura completa ou teria algum lugar dentro dessa multietnia que pende mais? Salvador é a cidade dita, né, como a cidade mais negra fora do continente africano, né? Nós recebemos, inclusive, um título, né, que eu não sei se vocês sabem, nós somos a 6ª região fora da África. Esse título foi dado pela Organização do Continente Africano, né? Inclusive, nós tivemos um seminário sobre a diáspora, porque a Bahia, né, recebeu esse título. E Salvador é a 6ª região fora da África. A África tem 5 regiões e nós somos a 6ª. Significa que a gente é, hoje, formalmente parte do continente africano, digamos assim, né? E isso é resultado, obviamente, dessa presença maciçamente, né, negra, né, como a gente diz, essa conjunção de pretos e pardos, né, que faz essa cidade multiétnica, na realidade, muito mais negra, né? E eu diria que essas pessoas não negras, elas, obviamente, também são parte dessa conformação, né? Então, eu acho que o fato da gente ter uma cidade que é muito mais fortemente de pretos e pardos, né? Então, muito mais fortemente negra, ela consegue fazer com que essa herança seja ainda mais presente, né, na nossa vida cotidiana, nos nossos falares, nos nossos gostos, né, no nosso jeito de corpo, no modo como a gente se movimenta, né, a tal da ideia da história da ladeira da bunda, né, a ladeira da bunda quebrada, a ladeira da quebrança. Isso tem a ver com o jeito de corpo, que é muito nosso, né? É próprio desse, digamos, desse estado de espírito, né? Produto dessa ancestralidade negro-africana, né? A questão geográfica, a questão climática da cidade, né? O verão, esse verão de rachar, acaba também acrescentando isso na questão, né, dos processos poéticos, da criatividade da gente também? Sim, mas eu diria que sim e não, né? Na realidade, assim, a gente já teve parte da história da teoria que quis explicar as sociedades por conta dos climas, né? Sociedade mais fria, as pessoas tendem a ser mais frias. Sociedade mais quente, as pessoas tendem a ser mais quentes. Eu acho que nas sociedades que a gente chama de sociedades mais quentes, né, mais tropicais, de fato tem uma história, tem um modo de ser que é muito próprio, né? Já se falou no lusotropicalismo, né? A Tropicália, né? Vários movimentos tentaram, digamos, de certo modo, fazer uma espécie de analogia com essa coisa, né, de tempos quentes, tempos frios. Mas eu acho que assim, o calor, de fato, né, o calor da cidade, o calor de Salvador, se tornou quase que como um elemento próprio, né, da dinâmica da cidade, né? Quando a gente fala do verão de Salvador, a gente está falando de um calor. E esse calor, obviamente, não é só do clima, né? É o calor das pessoas, é o calor das relações, né? É o calor dos afetos, das dinâmicas, é o calor da pegação, é o calor do Porto da Barra, né? É o calor das festas, dos ensaios de verão, né? E esse calor, ele é muito mais, digamos, sentido, ele é muito mais vivido e experimentado do que, digamos, está relacionado com a circunstância atmosférica da cidade. O ambiente, né, só não conta, né? Ele é apenas o tempero, mas... A atmosfera, ela não é só a atmosfera, digamos assim, climatológica, né? É a atmosfera do encontro, digamos assim, né? E o nosso presente, e o nosso passado, então, é um lugar que a gente pode dizer que foi determinante para a gente ser como a gente é criativamente? Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida. O passado ele é um lugar que não passa, né? Eu acho que é sempre bom a gente dizer isso, porque a gente tende sempre a achar que o passado ele ficou no ontem, né? Ontem foi o passado, né? E o passado não passa. Tudo aquilo que a gente é hoje, tudo aquilo que a gente faz hoje, isso que a gente está fazendo aqui, é resultado dessa construção que a gente vem fazendo até o ontem, né? Então, o passado não passa. E eu acho que isso tem um efeito muito interessante para a gente entender essa Salvador, né? A gente está falando aqui o tempo inteiro dessa Salvador criativa, essa Salvador criativa. E eu gosto de dizer que esse passado que não passa, ele fez com que a gente, né, herdeiros dessa diáspora, a gente herdeiros desse navio, né, a gente herdeiros desse Atlântico, né, da travessia transatlântica, a gente aprendeu a lidar com esse tempo do passado, né, de uma forma que é muito rica, né, e muito poética também, né? O tempo que foi dado a nós como um tempo da indolência, o tempo do preguiçoso, né, o tempo da pessoa que não gosta de trabalhar, né, o ex-escravizado, o soteropolitano, o liberto que foi jogado nas ruas, né? Essa pessoa não gosta de trabalhar. Na realidade, a gente usou esse tempo como estratégia de resistência, né, para criar
nova dinâmica, para criar nova forma de habitar a cidade, né? Essas pessoas que foram abandonadas nas ruas, que foram empurradas para as periferias e que construíram essa cidade, né? E seguem construindo essa cidade, né? Com força, com criatividade, com poética, com política, com associação, com organização, mas tudo num tempo que é próprio dessa cidade, né? O tempo das marés, né? O tempo dos pescadores, o tempo das marisqueiras, o tempo das sambadeiras, né? Então, eu acho que o tempo, né, fez essa conexão entre o passado e o presente. E a gente aprendeu a usar esse tempo como resistência, né? E transformar isso na poética da cidade, né? Como é que o afrofuturismo vai lidar com essa criatividade? Como ele funciona aqui na cidade? Eu acho que, eu costumo dizer sempre, né, que Salvador é uma cidade afrofuturista. Sempre foi afrofuturista, né? A gente só não tinha um termo para designar isso, né? A gente só não sabia que nome dar a isso, né? Essas tecnologias de resistência, né? O tempo como tecnologia de resistência, os corpos como tecnologia de resistência, as danças, né? Dentro das senzalas, as atividades, os cultos, os quilombos, né? Todas essas organizações são o uso mais do que ancestral de uma tecnologia própria, invisível, que era o tempo, né? Então, eu acho que Salvador é uma cidade afrofuturista, potente, resistente, criativa, até nas formas de se organizar. Eu acho que por conta disso, desde 2015, se eu não me engano, Salvador ela se torna parte das redes de cidades criativas da Unesco, não é isso? Sim. O que significa isso na prática para a nossa criatividade? É um título bom, né? Salvador ser uma cidade criativa, né? E, como eu disse, Salvador é uma cidade criativa, de fato, né? Então, a gente vê isso hoje na proliferação de espaços de cultura, espaços de memória, né? Os memoriais, as casas-museu, os memoriais formais, né? A Casa da História, a Casa da Cultura, a Casa do Carnaval, o Pelourinho, o patrimônio em si, né? Essa cidade patrimônio, né? Salvador, ela é conhecida também como cidade-museu, como cidade-monumento. Então, ser parte receber esse selo de cidade criativa é muito bom, nos eleva, nos coloca no outro lugar, do ponto de vista também dos olhos do mundo, né? Mas eu gosto também sempre de demarcar, digamos, o espaço contrastivo dessa política, eu acho, de resistência, que eu acho que isso também é criatividade, né? Quando você tem um selo como esse de cidade criativa, o selo de cidade criativa ele não pode ser pensado tirando as pessoas de dentro da cidade. A cidade não são só os monumentos de pedra e cal. A cidade não são só as casas. A cidade são as pessoas. E as pessoas precisam fazer parte dessa Salvador criativa. As pessoas não podem ser aquelas que vão ficar sempre segurando a corda no carnaval. As pessoas não podem ficar sendo só aquelas que vão catar as latinhas dessa cidade criativa. Essa cidade, para ser plenamente criativa, tem que ter justiça racial e social, né? Senão ela é uma Salvador do patrimônio, mas do patrimônio sem as pessoas. Jamile, e o que é afrofuturismo? Na realidade, a palavra, né, ela é uma palavra que ela é composta de dois termos, né? O afro e o futuro, né? Então, o afrofuturismo é um movimento, né, que, na verdade, tenta juntar essas duas coisas. Ela tenta juntar algo que faz parte dessa tradição, né, africana ou afrodiaspórica, né, com a possibilidade de entender o futuro, de olhar para o futuro. Então, como é que essas pessoas que são herdeiras dessa tradição africana, que tiveram a sua história, né, contada pelos olhos do outro, do colonizador, né, do branco colonizador, teve a sua história, na maior parte das vezes, né, apagada, deliberadamente apagada, como é que agora essas pessoas vão contar as suas próprias histórias? Então, o afrofuturismo é uma tentativa de juntar tradição e tecnologia, de juntar o espaço, a história dessas comunidades, né, da diáspora, né, e pensar que tecnologias podem ser usadas para contar essas mesmas histórias e para narrar os nossos futuros, né? E aí o afrofuturismo tem uma pergunta que é assim: nosso passado já foi contado, cabe a nós agora narrar o nosso próprio futuro. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso entendendo essa história, né? Como eu disse, olhando para esse passado que não passa, né, e produzindo estratégias para semear esse futuro. Então, eu poderia dar alguns exemplos de manifestações afrofuturistas, por exemplo, né? Como eu disse, essas manifestações elas juntam tradição e tecnologia. Se você olha para o Bembé do Mercado, se você olha para a Irmandade do Rosário dos Pretos, se você olha para as terças-feiras, né, a missa das terças-feiras do Rosário dos Pretos, se você olha para as festas populares, a festa do Bonfim, a festa de Itapuã, né, para as lavagens, essas festas são festas absolutamente afrofuturistas porque elas juntam exatamente esses dois elementos, tradição e tecnologia.
E essa tecnologia, né, porque quando a gente fala de tecnologia, em geral a gente pensa na tecnologia digital, a tecnologia informática, né, o equipamento. Exato. Né? E essa tecnologia ela é de outra ordem. Né? É uma tecnologia que carrega laços dessa ancestralidade. Né? A tecnologia do corpo, a tecnologia da música, a tecnologia do espaço, a tecnologia de você pensar um lugar público, né, e colocar ali milhares de pessoas, né, celebrando, cultuando seus orixás, suas crenças, suas religiões, suas histórias, contando as suas histórias. Então, quando você tem um registro, por exemplo, que é pegar um registro de Manhaninha cantando, um registro de Martiniano do Bonfim, né, um registro de uma menininha do Gantuá, e você introduz isso, né, na música, digamos, mais popular, e você leva isso para um canto de rua, né, isso é tradição e tecnologia. Isso é tecnologia de resistência, isso é afrofuturismo. Na literatura, então, como a gente poderia ver, por exemplo, o afrofuturismo? Na literatura, o exemplo mais simples, mais fácil de dar, né, é exatamente o recurso dentro da narrativa de você pensar a viagem no tempo. Você, por exemplo, é uma figura afrofuturista. Né? Você viaja no tempo. E viajar no tempo é, digamos, uma ferramenta, né, muito bonita da escrita para você unir o passado e o futuro, para você unir a tradição, né, e o amanhã, para você unir essas histórias, né, que passaram e você contar para as próximas gerações o que pode ser essa cidade, o que pode ser esse país. Né? O que pode ser esse país no momento em que os pretos, em que os pardos, em que os vulneráveis, em que os abandonados, né, tomarem o poder e estiverem no protagonismo dessa história. Né? A gente pode dizer que Salvador é uma cidade da criatividade, mas a gente pode pensar realmente que ela é uma cidade poética, criativa. Essa ideia define Salvador muito bem ou não? Sim, define muito bem. Criatividade, poética, política, essas coisas andam juntas, né? E essa poética e essa criatividade soteropolitana, qual é o legado dela para o mundo? O legado, eu acho que é a própria cidade, né? Salvador, ela se lega a si mesma para o resto do mundo, né? Salvador, ela lega a sua história. Né? Quem vai hoje, por exemplo, ao Elevador Lacerda, quem vai ao terminal náutico, ao terminal marítimo, né? Quem vai descendo até o subúrbio, vai vendo essa cidade que resiste a despeito do tempo. Né? Isso é uma força ancestral. Isso é uma tecnologia ancestral. Resistir à tecnologia ancestral, e a gente sabe fazer isso muito bem. Fantástico. E essas potências criativas, né? Essas forças, quem você elencaria assim que representa essa criatividade de Salvador? Eu gosto sempre de voltar, né? Eu acho que para essas figuras mais anônimas, eu poderia listar um monte de gente aqui. Poderia listar pessoas já conhecidas, né? Poderia listar Caymmi, poderia listar Jorge Amado, mas essas pessoas já alcançaram um panteão. Mas eu gosto de falar sempre daquelas pessoas que estão aqui no nosso dia a dia. Eu acho que as figuras, para mim, que ainda mantêm essa dinâmica da criatividade em Salvador são as pessoas que vão toda terça-feira na missa do Rosário dos Pretos. São as pessoas que vão toda sexta-feira para a Igreja do Bonfim. São as pessoas que vão toda quinta-feira para a Moraria comer a culinária baiana. São as pessoas cotidianas, né? São as marisqueiras no Porto da Sardinha, né? São essas pessoas que, para mim, mantêm a criatividade viva, né? Porque o intelectual, o artista, né, ele aparece em momentos muito pontuais da cidade. Eles são importantes, não tenha dúvida, para a vida criativa da cidade. Mas quem faz a cidade diariamente são essas pessoas que fazem, digamos, da rotina a sua dinâmica mais criativa e que faz a cidade sobreviver rotineiramente, cotidianamente, sendo essa Salvador da criatividade, né, que atrai tanta gente ainda. Da criatividade soteropolitana que você considera assim primorosa dentro de todo esse contexto, qual é a que mais te admira? Ou dentre as quais mais, né, você tem? Eu acho que ela não é, digamos, genuinamente baiana, do ponto de vista da sua criação, mas é onde essa tecnologia, digamos, aparece de forma mais visceral, mais bonita, que são os búzios, o Ifá. O jogo de búzios é a tecnologia mais ancestral que tem. Se a gente tivesse que representar o afrofuturismo no objeto, o Ifá, o jogo de búzios é a coisa mais afrofuturista que existe. Você imagine algo que vem de uma tradição secular e que, ao mesmo tempo, é capaz de ler o futuro das pessoas. Existe algo mais afrofuturista do que o Ifá? Não. E quais são os agentes criativos que você elencaria assim, que são decisivos na criatividade soteropolitana? Então, eu falei do Ifá e eu acho que as Ialorixás, os pais de santo. Né? Não existe olhar para Salvador
E não imaginar, por exemplo, uma figura como Mãe Estela, Mãe Aninha, né? O manifesto de Mãe Estela, Antissincretismo, é uma das coisas mais extraordinárias que se produziu nesse país, né? A mãe Aninha, né, dizendo: quero meu filho preto doutor, né? Quero meu filho de anel no dedo, preto doutor, e se ajoelhar só aos pés de Xangô. Mãe Menininha do Gantuá, né? Recebendo os políticos, orientando os políticos, né? Há quem diga que Antônio Carlos Magalhães não tomava uma decisão sem consultar uma menininha do Gantuá, né? Então, essas figuras são as pessoas que encarnam, né, a dimensão mais inventiva e mais criativa dessa cidade, né? Vamos pensar numa outra figura, outra dinâmica religiosa, né? Irmã Dulce, que recebia e conversava com políticos de todos os lados, da direita, da esquerda, do centro, né? Que usava, digamos assim, quase uma estratégia sedutora e treiteira para ter as coisas, para ter as cadeiras, né, que ela pedia, as cadeiras de rodas, etc., e conseguiu construir, digamos assim, um espaço extraordinário, que é um hospital, área de saúde, para acolher as populações mais pobres. Uma grande antropóloga, Ruth Lantz, norte-americana, né, que esteve em Salvador nos anos 1930 e dizia: Salvador é a cidade das mulheres. Salvador é uma cidade de uma matripotência. Eu acho que grande parte da sua criatividade se deve a isso, né? Você diria que nós temos pessoas que possam se aproximar dessa potência na perspectiva da criatividade, tá? Sim. Convivendo conosco ainda? Sim, eu acho que Goya é uma figura extraordinária. Eu acho que o trabalho que Goya faz com os tecidos se equipara ao de Pita, por exemplo, também, né? Essa possibilidade de olhar para um objeto estético, introduzir ali tecnologia e ancestralidade, né? E olhar para essa cidade, e pensar essa cidade, né? Eu acho que Daniela Mercury consegue fazer isso, né? Daniela Mercury ousa muito. Eu acho que criatividade supõe uma grande dose de ousadia, né? E eu acho que algumas figuras contemporâneas, me parece, conseguem fazer isso, né? As mulheres que estão, por exemplo, produzindo, né, espaços de musealização, de patrimonialização, né? As figuras que trabalham, por exemplo, com o Zumbi, no acervo da Laje, né? O espaço da Laje. As mulheres que estão produzindo casas-museus, por exemplo, nas regiões da ilha, né, da Ilha de Maré, as pescadoras, né, as pescadoras da Casa do Rio Vermelho. Então, eu acho que a gente tem figuras muito interessantes que estão fazendo projetos muito bonitos, né? Eu acho que essa aproximação de Salvador, né, esse reencontro de Salvador com o seu passado, está fazendo emergir muitas lideranças interessantes, né? E as festas populares, elas transformam Salvador num laboratório a céu aberto, é um mega laboratório para a nossa criatividade, é um ponto de partida interessante? Não tenha dúvida, né? Salvador é uma cidade performática demais, né? Então, as festas populares são esse momento, né, de precipitação dessas performatividades todas, né? É uma cidade em que as pessoas estão ocupando vários espaços simultaneamente, né? As festas populares são um espaço por excelência da expressão popular, da expressão da vida das pessoas. Como você vê o futuro da cidade de Salvador nessa perspectiva da criatividade? Eu acho que o futuro da cidade, ela, para mim, está se desenhando, né, ou pode se desenhar de uma maneira que ela pode ser muito mais atrativa, né, para nós, né? A gente fala muito em como Salvador consegue arranjar duas dimensões que coexistem o tempo inteiro, né? Que é a dimensão do provincianismo e do cosmopolitanismo, né? Salvador, ela é ao mesmo tempo, né, provinciana nos gestos, nos costumes, e cosmopolita nas formas, né? Mesmo tecnologicamente. Muito. Salvador tem uns prédios como a Casa do Comércio, né? Que é uma das coisas mais cosmopolitas que se produziu na arquitetura, né? E Salvador, ao mesmo tempo, é a Salvador das relações afetivas, é a Salvador, né, dos grupos, né, que se organizam há 30 anos para saírem juntos numa festa de lago, né? Como se fosse um bloco, né, de carnaval, digamos assim. Então, a gente é provinciano nos costumes e nos gestos, e a gente é cosmopolita na forma. E isso é muito bonito, é uma cidade que consegue juntar tradição e futuro. Consegue juntar, né, a história, o passado, a cosmologia, né, e um olhar para frente, um olhar para amanhã. Então, eu acho que Salvador pode ser potencialmente uma cidade afrofuturista, criativa. Não só na mobilidade, né? Não só nos espaços de uso das tecnologias de controle dos corpos. Então, na hora que a gente conseguir juntar, né, o provincianismo e o cosmopolitanismo, né, numa moeda, né, que vai ficar se vendo de um lado e de outro, como o Ifá, né? Joga de um lado, vira do outro. A gente vai ter uma cidade muito mais bonita. Jamile, e se você pudesse
projetar essa cidade mais bonita, né? Como é que você imagina o carnaval? Como é que você imagina as festas populares daqui a 20 anos? Para mim, essa Salvador do futuro é a própria Baía de Todos os Santos, unindo a ilha e o continente, unindo aquilo que existe na natureza com aquilo que existe, né, nas formas geométricas, arquitetônicas, futuristas, bonitas. Natureza e cultura, o que contém e o que está contido. A Salvador do futuro, para mim, está expressa na Baía de Todos os Santos. Como é que você definiria em uma palavra, né? Que você conseguiria resumir a nossa criatividade soteropolitana, Jamile? Tem uma palavra que eu gosto muito. Vu. O que é o vu? O vu é o viu. Viu do verbo ver. E ver significa uma série de coisas. Ver significa reter, ver significa guardar, ver significa sentir, ver significa olhar. Quando a gente diz pro outro assim, e aí fulano, vai fazer tal coisa? Vu. O vu. Eu estou trazendo você todo para dentro de mim. O vu, eu estou dizendo a você que eu vou guardar a sua informação, eu estou dizendo a você que eu vou reter a sua pergunta, eu estou dizendo a você que eu vi o que você me disse, eu estou dizendo a você que eu estou vendo você. E aí, vai? Vu. É presente, passado e futuro. Salvador para futurista é vu. Jamile, olha, muito obrigado por sua presença. Como eu vou para o presente, passado e futuro, eu acho que a última vez que a gente se viu foi quando você ganhou o título de reitora. Parabéns! Se bem que você ainda não sabe, né? Mas vai chegar. Muito obrigado pela participação em nosso podcast. Obrigada. Até a próxima. Até. Vu. Vu.